No meio da missa de domingo, o sacerdote interrompeu a homilia, olhou fixamente para uma mulher sentada nas primeiras fileiras e disse em voz alta: "Aqui não é lugar para se vestir como se fosse uma festa mundana. Tenha respeito." O silêncio tomou conta do templo. A mulher, envergonhada, baixou os olhos. Sentiu o rosto queimar, o coração disparar, as mãos tremerem. Cada olhar dos fiéis parecia um julgamento. Mas por que ele fez aquilo? Ela sempre se vestiu com simplicidade, nunca tinha chamado atenção. O que havia de errado naquele dia? O que aconteceu depois foi ainda mais doloroso e mudaria completamente a vida daquela mulher. Comente. Isso é justo? Quero saber sua opinião. Eu sempre acreditei que Deus olhava primeiro para o coração. Talvez por isso, desde criança, a igreja fosse para mim mais do que paredes frias e bancos de madeira. Era um lugar onde o meu cansaço encontrava um pouco de silêncio, onde eu podia respirar sem precisar explicar quem eu era. Meu nome é Clara, tenho 32 anos, dou aula para o 4º ano numa escola pública aqui do bairro, e nas horas que me sobram, cuido da minha mãe, a Dona Lourdes, que vem travando uma batalha teimosa com a artrose e com uma tristeza que insiste em escurecer os dias dela. Eu sigo. Porque alguém tem que seguir. A minha rotina é simples e repetida. Saio de casa às 6h20, pego o ônibus da esquina, chego na escola com o sol ainda meio tímido, organizo a sala, lavo o quadro, coloco os cartazes que as crianças fizeram com colagens e canetinhas tortas. Ouço os corredores acordando, o barulho de mochila arrastando e depois vozes, muitas vozes, grito de chamada, recreio com cheiro de merenda e, em algum momento, um pedido de abraço. É isso que me lembra que, apesar de tudo, vale a pena. Tem dia que é pesado, tem dia que eu chego em casa com os ombros travados. Mas domingo é o meu pequeno porto. Eu arrumo a mesa para o café, penteio o cabelo da minha mãe, ajudo ela com os remédios, deixo a comida adiantada e vou à missa. Não vou para aparecer, nem para ser vista. Vou para agradecer a semana e pedir coragem para a próxima. Naquele domingo em particular, o calor estava impiedoso. A casa parecia uma panela com tampa. Abri todas as janelas. Mesmo assim, o ar parado grudava na pele. Minha mãe reclamou do suor na nuca. Eu trouxe um copinho de água gelada e um pano úmido para ela colocar na testa. "Você vai à missa hoje?" perguntou com aquele jeito de quem aprova, mas tem medo de que eu esteja sempre me sobrecarregando. "Vou, mãe. Quando eu volto, trago pão doce", respondi, tentando fazer a voz soar leve. Fui escolher a roupa. As minhas são poucas e repetidas. Vestidos de algodão, 2 saias, uma calça que já perdeu a cor, blusas que ganhei da minha irmã quando ela mudou de cidade e fez uma limpa no armário. Eu não sou de gastar com isso. Meu dinheiro some com aluguel, remédio, gás, passagem, feira do sábado e alguma coisinha para as crianças da escola quando aparece uma necessidade. Abri a gaveta e peguei o vestido azul florido, o mesmo que eu uso quando quero me sentir um pouco mais viva. É leve, solto, bate um pouco acima do joelho, a alça é larga, não mostra o sutiã e o decote fica discreto no peito. Testei na frente do espelho. Puxei um pouco para baixo, depois para cima. Está tudo bem, pensei. Passei um batom clarinho, amarrei o cabelo num coque desajeitado, coloquei uma sandália baixa que não machuca o meu calcanhar e respirei fundo. "Deus olha o coração", repeti, lembrando do meu pai, que costumava dizer isso quando a gente era pequena e tinha vergonha das roupas simples. Saí de casa com a sensação boa de quem carrega um propósito pequeno, mas firme. O caminho até a igreja é curto. 4 quarteirões, um cachorro deitado no portão da borracharia, a praça com o chafariz que não funciona, a banca de jornal que virou ponto de recarga de celular. Na esquina da igreja, dá para sentir o cheiro das velas e ouvir a preparação do coral. Há anos eu vou ali. Fui batizada naquele altar. Fiz primeira comunhão nessa nave. Cresci ouvindo sermões que me ensinaram coisas que eu tento, a duras penas, praticar: não julgar, perdoar,
ser paciente, enxergar nos outros uma história que eu não conheço. Cumprimentei Dona Marta. Bom dia, minha filha, que Deus te abençoe. E o senhor Amaro, que sempre chega cedo, passa um pano no banco, ajeita as almofadas da primeira fileira e diz que gosta de ficar perto para não cochilar. Eu sorri, agradeci. Não é que eu goste das primeiras fileiras, não necessariamente, mas ali eu ouço melhor. Sentei-me na segunda, como quase sempre, e acomodei a bolsa no colo. Estava calor, um suor insistente começou a brotar na nuca. Abanei com o folheto da missa. Tentei não pensar no cansaço que eu ia sentir na volta. Minha mãe gostava do pão doce da padaria da praça. Eu precisava lembrar de pegar antes que acabasse. O coral começou um canto suave, e o organista fez aquele prelúdio que parece costurar as pessoas no mesmo tecido. Eu fechei os olhos por alguns segundos e fiz minha oração. Pedi serenidade para a semana, proteção para minha mãe, energia para lidar com as crianças, uma luz para não me perder de mim. Lembrei de uma menina da minha sala, a Lívia, que tem olheiras profundas e um caderno impecável. Ela sempre me entrega os trabalhos com uma letra linda, mas com um silêncio que dói. Eu pedi por ela também. Eu sempre rezo por alguém. Quando o sacerdote entrou, a assembleia se levantou. Ele caminhou com passos firmes, o rosto sério, o olhar sempre ligeiramente acima de nós, como quem mira um ponto atrás do horizonte. Eu não tenho nada pessoal contra ele. Não tinha, pelo menos. Desde que chegou, meses atrás, eu notei que suas homilias eram mais rígidas, com muitas palavras sobre disciplina, ordem, decoro. Falava bonito, sim, mas às vezes parecia que as palavras pesavam, como se fossem pedras alinhadas em cima do peito de quem ouvia. Ainda assim, eu estava ali para ouvir, para rezar, para encontrar aquele lugar de silêncio que, tão raramente, eu sinto no resto dos dias. As leituras seguiram. A primeira, depois o salmo que eu conhecia de cor, depois a segunda, tudo normal. Até que, quando ele subiu para a homilia, o ar na igreja parecia ter ficado mais parado. Ele começou falando sobre respeito ao sagrado, sobre a necessidade de honrar os espaços com o comportamento, a postura e, fez uma pausa, a aparência. Ouvi sem reagir, com o folheto entre as mãos. Não penso que a aparência não importe nunca. Eu entendo o convite à reverência, mas então ele começou a enfatizar com a voz mais grave que a igreja não era um salão de festas, nem uma passarela de modismos. A cada frase, eu sentia a linguagem ficando mais afiada. Fiquei inquieta. Cruzei as pernas, descruzei, tentei focar em Deus e não no tom. Foi aí que aconteceu. Ele parou de falar, varreu a igreja com os olhos e ancorou o olhar em mim, como se eu fosse um ponto fora do texto. Por um segundo, achei que fosse impressão. Olhei para trás, para ver se havia alguém a quem ele se dirigia, e encontrei apenas rostos que também tentavam entender. O silêncio ficou denso. Então, com a voz clara e firme, ele disse: "Aqui não é lugar para se vestir como se fosse uma festa mundana. Tenha respeito." Não falou meu nome. Não precisou. Eu senti o ar sumir. Na hora, o corpo reagiu antes da cabeça. O rosto queimou, um calor subiu da barriga até o pescoço, as mãos começaram a suar, os dedos escorregaram no folheto. Prendi os joelhos. Eu queria ficar muito pequena, tão pequena que ninguém me visse. O coração bateu alto, tanto que eu cheguei a pensar que os outros ouviriam. Baixei os olhos e vi o desenho miúdo das flores azuis no meu vestido se confundirem com uma lágrima que finalmente decidiu escorrer, teimosa, pelo lado direito do rosto. Limpei rápido, como se esconder a lágrima pudesse me salvar do constrangimento. Não podia. Eu ouvi um cochicho à esquerda, um som de surpresa à direita e a cadeira atrás de mim ranger, como se alguém tivesse se ajeitado para me olhar melhor. O silêncio que antes era oração virou sentença. Senti de todos os lados um julgamento silencioso que cortava mais do que qualquer palavra. Pensei em levantar e ir embora, mas uma parte de mim, machucada e orgulhosa, quis ficar. Fiquei com os ombros tensos,
o pescoço encolhido, as costas coladas no banco. Fiz força para respirar devagar, para não desabar de vez. Era como se, de repente, a igreja tivesse encolhido. O teto pareceu mais baixo, as paredes mais próximas e os vitrais, que sempre achei lindos, me pareceram duros, indiferentes. Me peguei pensando no que eu tinha feito de errado. Um vestido de algodão num domingo de calor podia ser uma ofensa tão grande. Eu não estava com ombros de fora, não estava com nada justo. Era o mesmo vestido que eu já tinha usado tantas outras vezes. Por que hoje? Por que eu? Talvez porque eu sentei na frente. Talvez porque ele precisava de um alvo para concretizar uma ideia. Talvez porque para ele eu fosse a imagem conveniente de um argumento que ele queria fazer. Eu não sei. O que eu soube naquele momento é que o meu refúgio tinha se tornado um lugar hostil. E isso doeu. Doeu de um jeito que eu não sei descrever sem que a voz falhe por dentro de mim. A homilia seguiu, como se nada tivesse acontecido. Ou melhor, como se aquela humilhação tivesse sido parte da homilia. Ele retomou o discurso sobre decoro, sobre como nossas escolhas falam de nós, sobre como a igreja merecia o melhor. E eu, presa naquele banco, virei um exemplo negativo vivo, respirando, sangrando quieto. Eu pensava na minha mãe, em casa, provavelmente cochilando com o paninho na testa. Eu imaginei contando isso para ela e vi os olhos dela se encherem d'água, não de raiva, mas de uma tristeza antiga. Eu não queria que ela sentisse isso. Eu não queria sentir isso. No momento da paz, algumas mãos me tocaram de leve, outras nem se aproximaram. Houve quem fingisse não me ver. Dona Marta apertou minha mão como quem diz, sinto muito, sem dizer nada. Eu segurei a mão dela com um pouco de desespero, como quem pega numa corda para não afundar. Na fila da comunhão, eu hesitei. Pensei em não ir. Pensei em ir. No fim, dei um passo, depois outro. Quando cheguei ao altar, o sacerdote não me olhou nos olhos. Depositou a hóstia na minha mão com a mesma impessoalidade de quem carimba um documento. Eu voltei ao banco com vontade de chorar alto, mas me mantive intacta por fora, com batalhas silenciosas por dentro. Ao fim da missa, fiquei sentada por alguns segundos, esperando a igreja esvaziar. Queria evitar os olhares, os comentários, os questionamentos que viriam embrulhados de conselhos, mas os passos se aproximaram. Uma senhora que eu não conhecia me ofereceu, com um sorriso que não sorria, um chale. Para a próxima vez, querida. Peguei por reflexo e agradeci, a voz presa. Quando ela se afastou, eu fiquei com o tecido nas mãos, sem saber o que fazer com ele. Era como se o chale pesasse bem mais do que parecia, carregado de uma moral que eu não pedi para vestir. Fui saindo devagar. O corredor pareceu longo. Quase chegando ao pátio, a coordenadora da liturgia, a mesma que organiza as leituras e treina os coroinhas, encostou-se ao meu caminho, num gesto educado, mas definitivo. Clara, a paz, disse, com o tom doce que as pessoas usam quando vão dizer algo difícil. O padre pediu para eu te procurar. A gente vai fazer uma pequena reunião com algumas mulheres da comunidade nessa quarta-feira, depois do terço, para falar sobre orientações. Coisas simples, você entende. É rápido. Eu ouvi orientações e meu estômago apertou. Sobre o que exatamente? Perguntei, tentando manter a voz estável. Sobre modos, sobre apresentação, sobre decoro. Nada pessoal, claro. Ela completou com um sorriso que, enfim, me cortou. Eu assenti sem me comprometer. Ela interpretou meu gesto como um sim e me deu dobrado um papel com horário e sala. No pátio, enquanto eu colocava o papel dentro da bolsa, senti uma sombra ao meu lado. Era um rapaz do grupo de jovens com o celular na mão. Ele fingia mexer em mensagens, mas os olhos curiosos foram até minhas pernas e voltaram rápido. O ângulo do celular denunciava que uma foto tinha sido feita minutos antes, na homilia, e que já corria por algum grupo. Eu não vi a tela. Não precisava. O desconforto dele dizia o resto. Ele engoliu seco, baixou o aparelho e tentou um cumprimento apressado.
Paz e bem. Paz e bem, respondi, com um gosto de ferro na boca. No caminho de volta para casa, o sol parecia ter desabado de vez. Eu andei devagar, segurando a bolsa no ombro e o chale na mão, como se fosse uma prova de alguma coisa que eu não queria provar. A cada passo, uma pergunta. Quando foi que a minha roupa, o meu tecido barato, a minha tentativa de me sentir confortável num dia de calor, se transformou em uma afronta? Quando foi que a fé virou um campo minado de aparências? E por quê? Por que eu senti culpa, se no fundo eu sabia que não tinha feito nada de errado? Cheguei em casa, cumprimentei minha mãe, que me olhou com atenção. Mãe percebe. O que foi? Perguntou, segurando minha mão. Eu desarmei um sorriso, disse que estava tudo bem, que a igreja estava quente, que eu ia pegar o pão doce. Ela não insistiu. Ou porque respeitou o meu silêncio, ou porque também estava cansada das suas próprias batalhas. Fui à padaria, comprei o pão doce, o padeiro perguntou do costume. Queijo também hoje? Respondi com a cabeça. Voltei para casa com o saco morno entre os dedos e uma vontade de me fechar no quarto para chorar. Não chorei. Fatiamos o pão, tomamos café e eu empurrei farelos pela mesa enquanto pensava no papel amassado na minha bolsa. Quarta-feira, 19 horas, sala 2. Orientações. À tarde, enquanto estendia a roupa no varal, eu lembrei do meu pai outra vez. Ele morreu cedo, mas deixou frases que me acompanham como pequenos rosários de bolso. Deus conhece a verdade sem que você precise se justificar para todo mundo. Ele dizia quando a vizinhança começava seus tribunais da varanda. Fiquei repetindo isso como quem mastiga uma oração. Deus conhece, Deus sabe, Deus não precisa da minha saia 2 dedos mais para baixo para me enxergar. E ainda assim eu me sentia pequena, suja, errada. Era a força do olhar do outro, agora instalado dentro de mim. Sentei na cama e peguei o vestido que eu tinha tirado. Passei a mão pelo tecido como se quisesse pedir desculpa a ele por ter sido transformado em símbolo. O chale estava ali do lado, dobrado, inofensivo e acusador. Abri o papel da reunião e reli. Orientações sobre vestimenta e conduta no espaço sagrado, aberto a todas as mulheres da comunidade. Mulheres, não fiéis, não comunidade. Mulheres. Suspirei. Era claro, alguém tinha decidido que precisava nos ensinar a nos esconder, a encolher, a caber. No fim do dia, lavei a louça, preparei a marmita da segunda-feira, arrumei a mochila com os cadernos para corrigir, ajudei minha mãe a se deitar. Fiquei um tempo olhando o teto, escutando os barulhos do prédio, a risada do casal do 203, uma TV alta no 105, passos lentos no corredor. Peguei o celular. Havia uma mensagem no grupo, Avisos Comunidade, uma foto do altar, um texto sobre reverência e embaixo uma frase. Que nossas roupas anunciem a nossa fé. Nenhuma foto minha, não abertamente, mas uma flecha que me acertava do mesmo jeito. Senti raiva, senti culpa por sentir raiva. Fechei os olhos. Deus, eu só queria um pouco de paz, sussurrei. A segunda-feira veio com o peso de todas as segundas-feiras. Eu fui para a escola, dei aula de frações e de ortografia, mediei briga por causa de borracha perdida, ri de um desenho de cachorro que parecia um dinossauro. Recebi um abraço colado de uma menina que cheirava a sabonete e vento. Na hora do almoço, lembrei, sem querer lembrar, do banco da igreja, do rosto sério do sacerdote, do silêncio que virou pedra. De tarde, no intervalo, minha colega de sala, a Júlia, perguntou se eu ia à igreja na quarta. Que igreja? Devolvi, tentando fugir. A reunião das mulheres. Você não viu no grupo? Eu sorri sem graça. Vi. Ela mordeu o sanduíche, pensou um pouco e disse, se você quiser, eu vou com você. Eu agradeci. Não queria que ela fosse por mim. Queria que ninguém precisasse ir. Na quarta, passei o dia inteiro com um nó no estômago. Eu podia simplesmente não ir. Podia fingir que perdi a mensagem. Podia deixar que aquilo escorresse para baixo do tapete, como tantas coisas na vida. Mas uma parte de mim queria entender. Mais do que isso, queria não se encolher.
Queria olhar nos olhos da situação e dizer, ainda que baixinho, eu existo e eu não mereço ser envergonhada por existir no corpo em que eu existo. Às 6h30, deixei minha mãe com a vizinha da frente, que se ofereceu para ficar com ela por 1 hora. Caminhei de novo até a igreja, o céu começando a perder cor. Um vento leve que não refrescava direito. A fachada me pareceu maior do que no domingo, como se me olhasse de cima. Entrei. Algumas mulheres já estavam lá, sentadas em semicírculo, cheirando a perfume leve e expectativa. Na mesa ao lado, um cartaz que dizia: decoro e respeito no sagrado. Eu sentei ao fundo. A coordenadora me viu e acenou com naturalidade. Eu tentei respirar. Eu queria ouvir. Eu queria ver se havia ali diálogo, cuidado, alguma ponte possível. Foi quando o sacerdote entrou, sem paramentos, mas com o mesmo olhar. Ele se sentou na cabeceira, cruzou as mãos, nos cumprimentou. A paz, disse, e começou a falar sobre caridade na correção, o escândalo que certos trajes causam e a necessidade de orientar para o bem de todos. As palavras eram polidas, mas afiadas. Eu senti, de novo, o corpo reagir. Ao meu lado, uma senhora acenava concordando, mas à frente, uma moça apertava os lábios desconfortável. Eu procurei em mim algum lugar seguro para ficar, enquanto ele continuava. E então, no meio da fala, ele olhou na minha direção e disse, sem dizer meu nome, que às vezes para orientar é necessário apontar. Eu soube que a reunião não era sobre todas as mulheres. Aquela reunião tinha destinatário. Eu, de novo, tomei um gole de água, para disfarçar a vontade de sumir. E nesse momento, antes que eu pudesse me encolher, senti um impulso que eu não entendi de onde veio. Eu levantei a mão. Esse foi o instante da minha primeira virada. Eu, que sempre fui de passar por baixo do radar, ergui a mão num espaço onde eu estava marcada como exemplo de erro. O sacerdote pausou, surpreso. As mulheres me olharam. Eu ouvi meu coração na garganta. Eu queria falar, disse, e minha própria voz me soou estranha, firme por fora, trêmula por dentro. Queria contar a minha parte. Eu não sabia naquele segundo que aquela mão levantada iria acender o pavio do que viria depois. Eu só sabia que se eu ficasse calada outra vez, eu não ia me enxergar mais no espelho. Quando ergui a mão naquela reunião, senti como se meu próprio pulso fosse feito de vidro. O sacerdote me apontou um aceno breve, como quem permite a fala, mas controla o tempo e o sentido dela. Diga, ele disse sem sorriso. As mulheres viraram os rostos para mim. Eu respirei. Eu queria só explicar como me senti no domingo. Comecei, tentando que a voz não vacilasse. Eu uso roupas simples porque é o que posso, e sempre acreditei que Deus olha o coração. Uma senhora à frente assentiu. Outra ajeitou o lenço nos ombros, impaciente. O sacerdote cruzou as mãos e respondeu com calma, porém num tom que me encolheu. Ninguém duvida do seu coração, filha. O que falamos aqui é sobre edificar a comunidade com o exemplo. A correção é caridade. Mas me apontar em público, eu ousei acrescentar. Ele inclinou o corpo alguns centímetros para a frente. Ninguém a apontou. Foram orientações gerais. E seguiu, como se meu incômodo fosse detalhe técnico. Mudou rapidamente de assunto. Apresentou um panfleto com diretrizes de vestimenta e pediu que as irmãs compartilhassem nas pastorais. Anotei o gosto de ferro na boca. Eu tinha levantado a mão, mas minha voz não entrara na conversa. Saí de lá menor, porém com a chama incômoda da indignação acesa em algum canto do peito. Nos dias seguintes, as diretrizes circularam em PDF, figurinha, texto e áudio. Vestidos abaixo do joelho, ombros cobertos, decotes discretos, nada de transparências, evitar estampas chamativas. Não que eu fosse contra a reverência, e até entendo alguns critérios, mas o tom era de policiamento. A parte que mais me feriu estava no rodapé. Este documento nasce de incidentes recentes na comunidade. Incidentes. Eu virei incidente.
No domingo, decidi sentar no fundo. Não queria atrair olhares. Queria ser apenas mais uma pessoa cansada buscando um fiapo de paz. Vesti uma saia longa, uma blusa leve com mangas, um cardigã por cima. O calor fazia o tecido colar no braço, mas resisti. Quando o sacerdote começou a homilia, abriu com uma frase gelada. Há pecados que gritam, não pela boca, mas pelo corpo. A palavra corpo ficou ecoando na abóbada e uma risada curta escapou de alguém 2 fileiras à frente. Eu senti o rubor subir, mesmo estando coberta até os punhos. Era como se a mensagem fosse: não importa o que você vista, já escolhemos você como símbolo do erro. Depois da missa, uma moça do grupo de jovens, antes tão amiga, tão risonha, se aproximou com um abraço ensaiado, desses que encostam só os ombros. Clara, a gente está organizando um bazar para arrecadar fundos para o retiro. Precisamos de voluntárias para separar peças discretas das não apropriadas. Ela falou, não apropriadas com aspas no ar e um sorriso de canto. Você ajuda? Eu recusei com delicadeza. Não por birra, mas por instinto de sobrevivência. Eu não queria ser parte de uma triagem que eu mesma estava sofrendo na pele. Outra hora, respondi. O sorriso dela secou num meio centímetro. Na segunda-feira, na escola, percebi o peso social da missa vazando pelas frestas do cotidiano. 3 mães aguardavam na porta da sala com os braços cruzados. Uma delas, a do rabo de cavalo sempre apertado demais, falou primeiro. Professora, a senhora é referência para os nossos filhos. A gente espera conduta. A palavra conduta veio dura. Eu perguntei com todo cuidado se havia algo relacionado à aula, a tarefas, a conteúdo. Não é isso, a segunda mãe disse, evitando meu olhar. É que a comunidade conversa, sabe? A senhora expõe demais. Fiquei sem ar por 1 segundo. Exponho o quê? A senhora entende. Uma conversa que não existia, mas que me condenava mesmo assim. Na quarta, chegou-me a notícia de que algumas fotos minhas circulavam em grupos paroquiais apenas para reflexão. Uma imagem de 2 anos atrás, no aniversário da minha irmã, eu com um vestido vermelho simples e um casaco jeans, foi recortada e colocada ao lado de um texto sobre moda que distraía os irmãos da fé. Embaixo, uma legenda. Somos templo, não vitrine. O recado não citava meu nome. Não precisava. O recorte do meu cabelo, o meu brinco miúdo, meu sorriso encabulado eram inconfundíveis. Alguém transformara meu rosto em aula. Comecei a notar mudanças físicas nos espaços. Um cartaz novo no quadro de avisos. Decoro no sagrado. Orientações para um vestir que edifica. Ao lado, um cabide com 2 xales doados para quem esquecer. O gesto, por si só, podia ser acolhedor. Na prática, virou ferramenta de constrangimento. Em 2 domingos seguidos, voluntárias sorridentes me ofereceram o xale na porta. Para você se sentir mais à vontade. Eu estava com o colo coberto, mas peguei o tecido mesmo assim, sem forças para debater na porta da igreja. Cada aceitação era um pedaço do meu rosto que eu deixava na recepção. Em casa, a rotina com minha mãe começou a sofrer o impacto invisível. Ela percebeu. Você anda quieta, disse certa noite, enquanto eu cortava legumes. É por causa do padre? Eu suspirei. Não queria preocupá-la, mas também não queria mentir. É por causa do jeito como as coisas estão, respondi. As pessoas comentam. Mamãe apoiou a mão trêmula sobre a mesa. Gente fala, filha. Gente sempre falou. Mas Deus não precisa de advogado nem de fiscal. Eu sorri de leve. Eu queria achar conforto nisso, mas o corpo seguia tenso como uma corda esticada demais. Num dos encontros do grupo de mulheres, a coordenadora apresentou uma escala de acolhimento, na qual algumas ficariam responsáveis por orientar com caridade quem desviasse das recomendações. Eu ouvi orientar e vi vigiar. As escaladas logo se transformaram em mini patrulhas de olhar. Entrar na igreja virou exercício de autoconsciência exagerada. Ajeitar a barra da saia, checar a manga, controlar o passo.
evitar risos altos, tudo para não oferecer material a quem aguardava, de lupa na mão, qualquer vacilo meu. Os sermões ganharam uma camada extra, pequenas histórias exemplares com personagens que lembravam demais a minha situação para serem coincidência. Havia numa paróquia uma jovem de coração bom, mas vaidosa, uma professora que escandalizava sem perceber, uma filha que desrespeitava a casa do pai. Eu me retraía a cada jovem, professora, filha. Eram setas disfarçadas de parábola. Pelas costas, um termo começou a me seguir: a moça da roupa. Reduziram minha história, meu trabalho, minhas orações ao tecido que eu vestia. O pior dos cochichos não vinha dos que me criticavam abertamente, mas dos que se diziam preocupados. Clara é boa, mas está confusa. É uma fase. Ela precisa de direção espiritual firme. Eu virei projeto de concerto. Em uma tarde, no mercado, encontrei a catequista da turma de Crisma. Ela me puxou pelo braço, num gesto íntimo demais. Eu posso conversar com você como irmã? Procure confessar, filha. Às vezes o orgulho nos impede de ver nossos excessos. Fiquei olhando a prateleira de arroz para não desabar no corredor. Obrigada pela preocupação, eu disse, e isso foi tudo o que consegui dar. Na escola, a direção me chamou para uma conversa. O diretor, homem sério de fala baixa, me ofereceu água antes de começar. Clara, você sabe o respeito que temos pelo seu trabalho, mas eu recebi 2 mensagens de pais sobre sua postura pública. Ele usou aspas com os dedos, desconfortável. Não é uma advertência. Não é nada formal. Precisamos só nos assegurar de que a escola não será envolvida em conflitos religiosos. Eu concordei com a cabeça, tentando manter a dignidade. Eu sabia trabalhar. Minha sala tinha rotina, resultados, carinho. E, no entanto, meu sustento começava a balançar sob a sombra do púlpito de domingo. Passei a frequentar missas mais cedo na tentativa de evitar a lotação e os olhares. Algumas pessoas estranhavam. Mudou de horário, filha? O senhor Amaro perguntava com bondade. Eu sorria, coisas da semana. Em um desses dias, o sacerdote, ao final, anunciou a formação de um Ministério do Pudor. Palavra infeliz que, segundo ele, vinha do latim pudor, vergonha boa. Eu nunca vi vergonha ser adjetivo de virtude, mas ali virou. As inscrições seriam preferencialmente femininas. O anúncio arrancou aplausos tímidos. Houve quem erguesse o pescoço para me ver reagir. Eu permaneci neutra, mas por dentro uma equação perigosa se armava. Mulheres vigiando mulheres para atender a um olhar masculino, o do padre, sobre o que honra ou não a Deus. Um domingo, minha amiga Júlia da escola decidiu ir comigo à missa para me fazer companhia. Ela não é da paróquia, mas é cristã. Sentou-se ao meu lado, segurou minha mão durante o Pai Nosso. Na saída, 2 mulheres nos abordaram com gentileza que vinha com ponta. Queridas, desculpem, mas lembramos que os ombros devem estar cobertos dentro da igreja. O ombro descoberto era o da Júlia. Uma blusa com alça larga, muito mais recatada do que muitas que já vi ali. A Júlia arregalou os olhos, me olhou de volta como quem entende de súbito o lugar onde eu estou presa. Obrigada pelo lembrete, ela disse sem ironia, e caminhamos. Mais tarde, no ônibus, ela segurou meu braço e sussurrou: "Você não está louca." Chorei baixinho de alívio e exaustão. No grupo de WhatsApp da comunidade, um texto circulou com a assinatura do sacerdote. Que ninguém se escandalize com a correção fraterna, é para que todos cheguem à plenitude da santidade. No rodapé, um parágrafo falava da banalização do corpo como mercadoria. Eu pensei na minha vida miúda, na minha agenda apertada, na geladeira com ímã da farmácia. Em que parte disso eu estava transformando meu corpo em mercadoria? As palavras, quando saem da boca de quem tem autoridade, fazem curvas estranhas dentro da gente. Mesmo sabendo que eram injustas, eu me pegava pedindo desculpas a Deus por algo que eu não tinha feito. Comecei a notar que o sacerdote me evitava fora dos microfones. Eu tentava me aproximar no pátio depois das missas para a paz.
e ele sempre girava o corpo para outra direção, como se a dinâmica do momento o puxasse. Em uma ocasião criei coragem. Padre, podemos conversar 5 minutos? Ele olhou o relógio, mediu o entorno e respondeu: procure a secretaria e marque direção espiritual. Agora estou atrasado. Não havia atraso. Ele entrou na sacristia e ficou ali, conversando com 2 acólitos. Eu fui para casa com uma mistura ruim de raiva e abandono. Começaram as suposições maldosas. Alguém disse ter me visto num bar tarde da noite. Eu estava voltando da casa da minha irmã, que mora 2 ruas acima do tal bar, com uma sacola de pão na mão. Outro boato falava que eu namorava um homem casado. Falso. Sempre fui reservada demais até para me permitir histórias de amor. Mas em pouco tempo, a fofoca ganhou vida própria e costurou minhas roupas, meus passos, minha fé, num tecido de escárnio cuja trama eu não controlava. Em uma quarta-feira, cheguei para a adoração e encontrei nos avisos a escala dos leitores de domingo. Eu, que de vez em quando lia a segunda leitura quando faltava alguém, não aparecia mais na lista. Perguntei, com gentileza, à coordenadora. Ah, Clara, a equipe achou melhor dar um tempo para evitar ruídos. Evitar ruídos. Minha voz, que amava proclamar aqueles textos, virou ruído. Engoli seco e voltei a sentar no banco de madeira com a cabeça baixa, pedindo a Deus para não permitir que meu coração se enrijecesse. Eu tentei resistir com gestos pequenos. Continuei chegando, ajoelhando, cantando baixo. Na hora da paz, mesmo recebendo acenos distantes, oferecia meus 2 segundos de sorriso real. No ofertório, deixava discretamente um pacote de arroz a mais para a campanha dos pobres. Essas pequenas fidelidades eram minhas linhas de sustentação. Mas a escalada seguia. Era como se, a cada domingo, alguém girasse mais um dente do torniquete que prendia minha dignidade. Uma tarde, Dona Marta passou em casa com um bolo simples, fubá, com cheiro de afeto e um recado embrulhado em carinho. Minha filha, eu te conheço desde pequena. Não quero ver você perdendo sua alegria por causa de gente. Você quer que eu fale com ele? Eu segurei as mãos dela. Quero só que me enxerguem como pessoa. Ela assentiu, os olhos marejados. Tem gente ali que confunde zelo com vaidade espiritual. Concordei em silêncio. A visita dela me deu um fiapo de força. Certa noite, uma tempestade desabou. Caiu luz no quarteirão. Fiquei à luz de velas com minha mãe, que pedia oração. Rezamos um terço sussurrado, e eu senti por minutos a paz que vinha antes de tudo isso. Lembrei do cheiro do incenso na infância, do padre velho que falava de misericórdia como quem fala de pão. A memória me fez chorar, não de raiva, mas de saudade de uma igreja onde eu cabia inteira. No sábado seguinte, véspera da missa, recebi uma mensagem privada de um número desconhecido. Seja humilde, vista-se direito. Você não é adolescente. O autor usou uma foto de santo no perfil. Fiquei com a mão trêmula. Apaguei, bloqueei, mas a frase grudou no estômago. Fui dormir mais tarde pensando se valia a pena continuar. Fui. No domingo, vesti novamente uma roupa que ninguém poderia acusar de nada. Saia escura abaixo do joelho, blusa fechada, sapato baixo. Entrei, sentei no meio, respirei. No início da homilia, o sacerdote confirmou o encontro do Ministério do Pudor na terça-feira, para consolidar os procedimentos de acolhimento. Palavra bonita para fiscalizar. Depois, começou a discorrer sobre escândalo e ocasião de pecado. Em dado momento, suas palavras ganharam um fio de ferro. Há quem diga, Deus olha o coração. Sim, olha, mas o coração se mostra nas escolhas. Não se escondam atrás de frases prontas para justificar imodéstia. Senti o golpe por baixo do meu diafragma. Aquela frase era minha, dita na reunião. Ele a trouxera ao púlpito sem citar meu nome, mas tirando-a de mim para me ferir com ela. O banco pareceu inclinar para a frente. Mordi o lábio até doer. Na hora da comunhão, meus joelhos tremiam. Me aproximei devagar.
Quando fiquei diante dele, pela primeira vez em semanas, nossos olhos se cruzaram. Vi no dele uma mistura indecifrável de convicção e irritação. Ele depositou a hóstia, recuou meio passo e seguiu. Senti o gosto da hóstia e o sal da minha própria lágrima misturados na boca. Sentei e me calei. Não ousei pedir nada, só pensei, não deixe meu coração virar pedra. Na saída, o pátio fervilhava. Alguns sorrisos, alguns olhares enviesados, silêncios que diziam mais do que frases. Uma adolescente, de vestido largo e tênis, veio até mim e sussurrou: "Eu gosto do seu jeito de rezar." Eu me inclinei para ouvir melhor. "Eu vejo que você não desiste." O elogio dela, tão tímido, foi como água num chão rachado. Agradeci com os olhos. Na mesma hora, uma das orientadoras se aproximou da menina e falou: "Querida, da próxima vez, um casaquinho ajuda, viu?" Olhei para o ombro dela coberto. A menina abaixou a cabeça. Aquilo acendeu em mim uma raiva nova, não só por mim, mas por todas nós. Foi então que recebi no celular a convocação. Reunião extraordinária com o Conselho Paroquial. Tema: condutas que causam escândalo. Presença de Clara é necessária. Necessária. Eu li 3 vezes. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei o telefone cair. Não era mais indireta. Não era recado público sem nome. Era um chamado formal, quase um julgamento. Naquela noite, deitada, ouvi minha mãe respirar um pouco pesado no quarto ao lado. Eu estava acordada, olhando o teto escuro. Pensei nas crianças da escola, em Dona Marta, na menina do tênis, no senhor Amaro, na Júlia. Pensei nos chales na porta, no cartaz do pudor, na minha foto recortada. Pensei em Deus e em como a voz dele tinha ficado abafada pelo burburinho das vozes humanas. E pensei, sobretudo, em uma escolha: continuar encolhendo para caber nos contornos que desenharam para mim, ou levantar, inteira, para dizer que o corpo que eu visto é o corpo que Deus me deu, e que dignidade não é barra de saia. É verdade. Fechei os olhos e senti, como no final do bloco anterior, a mesma chama incômoda que não se apaga. Mas agora ela não doía só por mim. Doía pelas meninas que seriam próximas do alvo se eu me calasse. Doía pela fé que não cabe numa lista de proibições. Doía pelo evangelho que eu aprendi criança, que fala de misericórdia antes de falar de qualquer outra coisa. A reunião com o conselho seria na quinta-feira, às 20 horas, na sala 3. Haveria o sacerdote, 2 coordenadoras, o diácono e 3 membros da comunidade. Eu sabia, sem saber, que aquilo seria um rito de humilhação, mas também intuí que se eu aceitasse calada, eles transformariam meu silêncio em concordância. Levantei da cama, fui até a cozinha, enchi um copo d'água e, olhando o reflexo embaçado da janela, disse para mim mesma em voz baixa: "Eu vou." E com essa decisão, a semana passou lenta, cada dia pesando mais que o anterior. Colegas perguntavam, mensagens chegavam, pessoas bem-intencionadas ofereciam conselhos. Eu agradecia, respirava, seguia. Na quinta, antes de sair, ajeitei minha mãe, deixei uma sopa pronta e pedi à vizinha que desse uma olhada nela. Vesti uma roupa simples, a mais inquestionável que encontrei. Prendi o cabelo, peguei a chave. Minha mão tremia, mas meus passos sabiam o caminho. Quando entrei na sala 3, estava tudo arrumado para uma reunião fraterna. Água na jarra, copos alinhados, bíblias abertas, cadeiras em círculo. Os olhos pousaram em mim com aquela mistura de pena e condenação que eu já conhecia. O sacerdote me cumprimentou com a cabeça. "Obrigado por vir", disse como quem agradece uma ré por se apresentar ao juiz. Sentei, as cadeiras rangeram, a porta se fechou, respirei fundo. Eu tinha passado semanas sendo narrada por falas que não eram minhas. Agora eles iam ouvir a minha. E essa era a possibilidade que me dava náusea, tentariam calá-la de novo. A caneta da coordenadora riscou a ata com meu nome. E o sacerdote abriu a reunião com uma oração. "Que o Espírito Santo nos dê docilidade para acolher a verdade", ele disse.
Eu fechei os olhos. Pedi ao mesmo Espírito algo muito simples: coragem. E foi com essa coragem que, quando ele começou a me descrever como ocasião de escândalo, eu ergui a mão de novo, firme desta vez, mais firme do que no início de tudo. O rosto dele endureceu 1 milímetro. As outras cadeiras inclinaram para a frente. Eu ia falar. E quando eu falasse, não seria mais possível deter o que viria. Quando cheguei à sala 3, a primeira coisa que senti foi o cheiro de papel recém-copiado e café morno. As cadeiras estavam dispostas em círculo, mas o círculo não parecia encontro, parecia cerca. O sacerdote estava sentado um pouco à frente das outras cadeiras, como quem não precisa do mesmo encosto que os demais. Ao lado dele, 2 coordenadoras da pastoral com pastas coloridas no colo. Do outro lado, o diácono, uma Bíblia aberta e um marcador vermelho na mão. E mais adiante, 3 pessoas que eu raramente via nas reuniões, convocadas ali para compor a comunidade. Eu respirei fundo e pedi a Deus, bem baixinho, algo simples: coragem para não mentir comigo mesma. A coordenadora mais velha puxou o ar, girou a caneta e falou com aquela gentileza que anuncia ferro. Boa noite. Estamos aqui para um diálogo fraterno sobre condutas que têm gerado escândalo e desconforto. A palavra escândalo bateu em mim como uma porta que se fecha por dentro. O sacerdote inclinou-se levemente para a frente, dedos entrelaçados, e começou. Clara, filha, o que diremos é para o seu bem e para o bem da comunidade. Sua forma de se apresentar na casa de Deus tem distraído, provocado comentários e se tornou ocasião de tropeço para alguns. Como pastor, não posso me calar. Eu pensei no verbo apresentar, como se eu fosse um objeto exposto. Engoli a secura na garganta. Padre, eu sempre entrei aqui na intenção de rezar. Se houve incômodo, eu queria entender onde, afinal, eu falhei. Ele foi direto. Não se trata apenas de roupa, trata-se de resistência. Orientamos com caridade. Houve avisos públicos e pessoais. Você insiste em relativizar, argumentar, contestar. Isso escandaliza, porque é desobediência. Eu senti minhas mãos esfriarem. Na pasta da coordenadora, um maço de folhas. Ela as lambeu com o polegar para folhear e, uma a uma, mostrou impressões de diretrizes para o decoro no sagrado. Eu reconheci o PDF que circulou nos grupos, agora impresso como se fosse decreto. Isto, disse ela, é para nos proteger. Ombros cobertos, saias abaixo do joelho, peças discretas. O que pedimos é simples. Eu respirei e encontrei minha voz. Eu não contesto a reverência, contesto a humilhação. No domingo, quando fui apontada, eu senti meu corpo virar alvo. A partir dali, usaram minha imagem em grupos, mães me abordaram na escola, crianças repetiram frases. Isso não é correção fraterna, é exposição. Eu tenho um nome, uma história, e o senhor tem um púlpito. Não temos o mesmo tamanho. O diácono tentou conciliar. Filha, às vezes, para evitar um mal maior, a correção precisa ser firme. Firme não é sinônimo de pública, respondi, olhando para ele com respeito. Firme pode ser discreto, pode ser no confessionário, pode ser num corredor. O que fizeram comigo foi tornar minha fé um espetáculo. O sacerdote manteve o rosto liso. O altar não é palco e não é lugar para vaidade. Eu não sou vaidade, respondi, sentindo o sangue aquecer o rosto. Sou uma mulher que veio rezar. Meu vestido não era convite à distração. Talvez a distração seja a obsessão sobre o corpo das mulheres. Silêncio. A coordenadora respirou pesado. Uma das 3 pessoas da comunidade falou pela primeira vez. Clara, nos últimos dias, várias famílias têm dito que se sentem provocadas. A senhora é professora, é referência. E por isso mesmo eu não posso aceitar que transformem minha dignidade em lição de moral. Respondi, sem elevar a voz. Eu ensino crianças a nomear o que sentem e a não humilhar ninguém. Quero esse padrão aqui também. Vi os olhos do sacerdote estreitarem 1 milímetro. Ele se endireitou. Clara,
A igreja me confia o cuidado das almas. Quando alguém se torna motivo de confusão, devo agir. Por amor à Eucaristia, por amor aos irmãos. Até que haja sinais claros de humildade e adesão às orientações, eu desaconselho que se aproxime da comunhão. Desaconselho. O verbo veio delicado, mas o sentido era concreto. Minha barriga afundou. O senhor está me negando a comunhão? Ele não respondeu de imediato. Estou pedindo que por um tempo você se abstenha, para seu bem e para o bem de todos. Eu pensei no domingo, na fila, na palma da mão estendida, pensei no gosto branco da hóstia e na força que eu tirava daquele gesto depois das semanas pesadas. Senti uma vontade de chorar, mas as lágrimas só vieram até o olho e pararam. A comunhão não é prêmio de comportamento, eu disse baixo, mas nítido. É um encontro com quem conhece o que eu vivo. Retirar isso de mim por causa de um tecido me parece um abuso. Ele replicou: não é por causa de um tecido, é por causa de um coração que resiste. Eu resisto à humilhação, não à verdade. Devolvi. E se o Senhor quer verdade, doeu. Dói desde aquele domingo. E dói mais ainda perceber que a solução escolhida foi um julgamento público da minha existência. A coordenadora rabiscou algo na ata. Conselho recomendou a abstenção voluntária. O eufemismo me cortou. Eu me vi de fora. Meu nome virando linha. Meus motivos virando rabisco. Posso falar com o senhor a sós? Perguntei ao sacerdote. Se for sobre isso, já falamos. Ele disse seco. A decisão está tomada. Não havia decisão formal, papel timbrado, carimbo. Mas havia o peso de sua voz. E o peso da voz de quem fala de um altar, eu já tinha aprendido. Faz curva dentro da gente e muda o rumo do dia. Eu me levantei com cuidado, para as pernas não denunciarem o tremor. Então que registre. O que eu vivi foi injusto e não foi evangelho. Eu vou embora agora porque não consigo respirar aqui. Mas domingo eu venho. Eu não vou fugir do meu lugar de fé. Saí. No corredor, o barulho dos meus passos me pareceu alto demais. Como se cada batida dissesse, aqui vai alguém que ousou falar. Lá fora, o vento da noite bateu no rosto como uma água fria. Eu sentei no degrau, fechei os olhos e deixei que 2 lágrimas caíssem sem barulho. Depois, enxuguei rápido. Em casa, minha mãe já me esperava acordada, a luz da sala acesa. Como foi? Ela perguntou, e a voz dela tinha aquele cuidado que me lembrava da infância. Machucou, respondi, sem decorar frases. Quer chá? Quero silêncio. E por alguns minutos, foi só o barulho pequeno da chaleira. Nos dias que se seguiram, minha vontade oscilou entre sumir e resistir. Na escola, eu entreguei lições de matemática e de texto como se nada estivesse fora do lugar. 2 mães vieram falar comigo. Uma delas disse que rezava por mim, a outra sugeriu roupas mais sóbrias. Eu olhei minhas mãos e contei os calos de giz. À noite, rezei com a testa encostada no travesseiro, sem palavras bonitas. Disse a Deus que eu estava cansada de ser argumento. A Júlia insistiu em me acompanhar no domingo. Eu não queria que ela fosse minha muleta, mas aceitei, grata. Escolhi, com um cuidado quase infantil, a roupa. Saia escura abaixo do joelho, blusa fechada, cardigan leve, cabelo preso. Olhei no espelho e sussurrei para mim mesma. Você não está fazendo isso para agradar pessoas. Está tentando não dar pretexto para uma nova pedra. A igreja estava cheia. Amanhã tinha aquele brilho de sol que atravessa os vitrais e delimita quadrados coloridos no chão. Eu entrei pelo corredor lateral, evitando a porta principal, como quem quer passar invisível. Sentei com a Júlia no meio da nave. O coral atacou um canto suave sobre misericórdia. Eu fechei os olhos e pensei em todas as vezes em que aquele som foi meu remédio. Na homilia, o sacerdote começou macio, falando de disciplina interior. Depois, a voz ganhou ossos. Há pecados que se disfarçam de virtudes. Uma falsa coragem que, no fundo, é soberba. Uma falsa liberdade que, no fundo, é escândalo.
Quando o coração endurece, a igreja, por caridade, precisa advertir. As palavras não tinham meu nome, mas tinham meu contorno. A Júlia apertou minha mão. Eu respirei contando de 3 em 3. Lembrei do que eu prometera a mim mesma. Não dar show, não reagir com raiva, não permitir que meu coração se fechasse. Fiquei quieta, alinhavando uma oração dentro da cabeça. Jesus, protege a minha dignidade. Quando chegou a fila da comunhão, eu hesitei. Meu corpo inteiro lembrava da frase, abstenha-se por um tempo. Eu sabia que bastava permanecer ajoelhada para evitar outra ferida. Mas também sabia que se eu recuasse, entregaria a ele a narrativa, a de que eu cedi, de que concordei que era indigna. Eu me levantei. A Júlia se levantou comigo. A fila andou lenta. Tentei olhar para a cruz, não para as pessoas. Quando me aproximei do altar, percebi um leve movimento nos bancos. Gente se inclinando para ver. O sacerdote olhou 1, 2 pessoas à frente. Quando seus olhos se cruzaram com os meus, o tempo fez uma pausa. Eu estendi as mãos. Ele prendeu o cibório junto ao peito e falou baixo, mas claro o suficiente para que as 2 pessoas atrás de mim ouvissem. Não, a palavra cortou o ar. Simples. Eu senti um calor na nuca. Não entendi de primeira. Padre, tentei, ainda com as mãos estendidas. Já conversamos, ele disse, e sua voz estava limpa de hesitação. Procure a reconciliação primeiro. Hoje não. Alguém atrás de mim suspirou alto, como quem assiste a uma cena prevista. Outra pessoa sussurrou, corajosa ou orgulhosa. Eu não sei. Minhas mãos, ainda estendidas, começaram a tremer. Eu as recolhi devagar, como quem recolhe uma bandeira ao final de um jogo que não permitiram que eu jogasse. Eu vim por ele, eu disse, numa altura que talvez só a Júlia ouviu. E ele conhece meu coração. O sacerdote desviou o olhar para o fiel seguinte. Eu dei um passo para o lado, sem conseguir mexer o rosto, com a sensação de que, se eu chorasse ali, me quebraria no meio. A Júlia tocou meu ombro. Vamos sentar, ela sussurrou. E eu obedeci porque minhas pernas estavam moles. No banco, dobrei o corpo, apoiei a testa nos nós dos dedos e respirei. A igreja seguiu seu rito como se nada tivesse acontecido. Eu queria rezar e não conseguia. A única frase que repetia dentro de mim era: não me deixa virar pedra. Era o meu pânico e meu pedido. Quando a missa terminou, o murmurinho se espalhou pelo pátio como fumaça. Uma adolescente se aproximou de mim timidamente. Eu vi o que aconteceu. Eu sinto muito. A senhora não fez nada errado. Eu agradeci com um gesto de cabeça, porque se eu abrisse a boca sairia um soluço. Logo atrás dela, uma das orientadoras surgiu, o chale dobrado no braço. Querida, lembra do nosso combinado? Na próxima pode colocar por cima. Facilita para todo mundo. A Júlia respirou fundo. Eu assenti, preparando uma resposta. Toquei a mão dela, pedindo silêncio. Obrigada, mas não preciso. Respondi com a voz que eu achei que tinha perdido. Um senhor idoso, o seu Amaro, se aproximou, o olhar molhado. Eu não entendo essas coisas. Eu só sei que a Eucaristia é remédio, não castigo. Obrigada, seu Amaro, respondi. E tive vontade de abraçar aquele homem que limpa o banco da primeira fileira todos os domingos. Fui saindo devagar. No portão, a coordenadora me alcançou com passos curtos. Clara, nunca quisemos chegar a isso. Você sabe como é a comunidade? As pessoas falam. Elas falam porque alguém acendeu o fósforo? Respondi, sem agressividade. E porque é mais fácil vigiar mulheres do que confrontar nosso próprio orgulho. Ela me olhou com algo entre cansaço e ofensa. Procure direção espiritual. Vou procurar justiça, respondi. E a frase saiu sem que eu tivesse planejado. Na calçada, a Júlia me abraçou de lado como quem ajuda alguém a atravessar a rua depois de um tombo. Eu não tenho palavras, ela disse. Eu também não, respondi. E pela primeira vez desde a homilia, uma lágrima desceu sem que eu a impedisse. Em casa,
Minha mãe já sabia. Alguém tinha ligado para avisar com carinho. Eu sentei ao lado dela e contei do jeito mais simples que consegui. Ele me negou a comunhão. Ela fechou os olhos e segurou meu rosto nas mãos. Filha, me perdoa por eu não estar lá. Não é culpa sua. Não é culpa sua, ela repetiu. E foi a frase que eu precisava ouvir naquela tarde. Passei o resto do dia sem conseguir comer direito. À noite, abri o caderno grande onde eu corrijo redações e, em vez de notas, anotei fatos, datas, frases, nomes, gestos. Escrevi como quem ergue um mapa para não se perder. Escrevi a homilia do primeiro domingo, a reunião de quarta, o desaconselho que comungue, o hoje não. Escrevi os chales na porta, as mensagens, a foto recortada do vestido vermelho antigo. Escrevi os apoios pequenos que impedem que eu afunde. A Dona Marta com bolo de fubá, o seu amaro e sua frase simples. A adolescente de tênis que me disse que eu não desisto. A mão da Júlia apertando a minha. Quando terminei, o caderno pesava menos do que a cabeça. A madrugada me encontrou acordada, mas dentro de uma decisão. Eu ia escrever a Cúria, formalmente. Não para acabar com ninguém, não para vencer uma disputa, mas para testemunhar um abuso que não podia continuar sendo normal entre nós. Eu fiquei repetindo a mim mesma, não é contra a fé, é por causa dela. No dia seguinte, fui atrás de informações. Como se escreve, a quem, que documentos anexar. Pedi orientação a um advogado amigo de uma amiga. Ele explicou que eu poderia relatar o ocorrido ao vigário episcopal. Pedir escuta e, se necessário, encaminhar ao bispo. Senti medo. Não do processo, mas do peso que viria. Imaginei a repercussão, os olhos agora não apenas de uma comunidade, mas de outras. Ao mesmo tempo, pensei nas meninas que crescem ouvindo que se vestir é risco, que existir no próprio corpo é suspeito. Pensei na adolescente que me disse, eu vejo que você não desiste, e eu não podia desistir justamente agora. Encontrei a Dona Marta na porta da farmácia e contei a ela minha intenção. Eu assino junto. Ela respondeu sem piscar. Se for para confirmar que eu vi, que eu estava, que eu ouvi, eu assino. Não quero te expor. Já estou exposta desde que nasci mulher, ela disse, com uma lucidez doce. E velha. Voltando para casa, uma mensagem no celular. Reunião breve com o conselho, terça, para encaminharmos uma reconciliação visível. Sua presença é importante. Reconciliação visível. Eu vi a frase e senti o gosto amargo de estratégia. Visualizei a cena, um pedido público de desculpas, um lenço no ombro, um aperto de mão, talvez uma foto para o grupo. Tudo cuidando da aparência de paz, sem tocar na raiz da ferida. Eu sabia que, se eu aceitasse aquilo, me calariam de um jeito ainda mais silencioso. Sentei à mesa com minha mãe. Expliquei que iria adiante, que escreveria, que pediria escuta em outro lugar. Ela olhou para mim, orgulhosa e preocupada. É caminho de cruz, disse. Eu sei, respondi, e percebi que a minha voz não tremia mais. Terminei a carta naquela noite, com cuidado de professora corrigindo o próprio texto. Contei os fatos como quem desenha uma linha, o antes, o durante, o depois. Evitei adjetivos, mesmo quando a vontade era gritar. Ao final pedi uma coisa só, que me fosse devolvida, sem chantagens, a possibilidade de comungar, e que a comunidade não fosse mais pastoreada pela humilhação. Imprimi, assinei, guardei numa pasta transparente. Olhei para o relógio. Era quase meia-noite. Antes de dormir, eu me ajoelhei ao lado da cama. Não falei muito. Entreguei a carta imaginária nas mãos de Deus e, pela primeira vez em semanas, consegui dizer obrigada, sem que a palavra me parecesse irônica. Obrigada por eu ainda estar de pé. Obrigada por me lembrar que fé não é concordar com injustiça. Obrigada pelas mãos pequenas que me mantiveram em pé. Apaguei a luz e, no escuro, visualizei a nave da igreja vazia, o corredor até o altar, o lugar onde fui barrada. Não para reviver a dor, mas para redimir um pedaço dela.
Imaginei Jesus me olhando do modo como sempre acreditei, sem o filtro do julgamento humano. E adormeci segurando a imagem de uma mesa que é para todos os feridos. Na manhã seguinte, o sol entrou sem pedir licença e lavou a sala com luz. Eu me sentei à mesa com a pasta e o envelope ao lado do prato. Minha mãe perguntou se eu tinha certeza. Tenho, respondi, e era verdade. Então vai, ela disse. Vai com firmeza mansa. Levantei-me, peguei a chave e, ao sair, senti que a porta de casa pesava menos do que a da sala 3. A rua parecia a mesma, mas eu não era mais exatamente a mesma mulher que entrou naquela reunião. Eu tinha sido humilhada no lugar mais sensível da minha fé, mas também tinha encontrado uma palavra dentro de mim que eu não sabia que tinha. Basta. Eu sabia que o que viria seria difícil. Sabia que talvez eu perdesse amigos, espaço, funções que me davam alegria. Mas também sabia que dignidade não se negocia para preservar o conforto dos outros. E ali, com a carta dentro da pasta e o coração acelerado, eu dei o primeiro passo para fora do labirinto onde queriam me manter andando em círculos. O resto, eu intuía, viria em ondas, conversas, telefonemas, caras feias, talvez até um pedido de não fazer alarde. Eu ia ouvir tudo, mas não ia voltar atrás, porque o que eu queria não era ganhar uma disputa contra um sacerdote. Era outra coisa, maior e mais simples, que ninguém fosse impedido de chegar à mesa por causa do olhar estreito de alguém, que o púlpito voltasse a ser lugar de boa nova, não de controle, que a palavra fraterna recuperasse o seu sentido. Fechei o portão do prédio, desci a rua e senti que o ar entrava mais fundo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava fugindo nem me escondendo. Eu estava indo ao encontro de uma resolução. E mesmo sem saber como seria, eu tinha dentro de mim uma certeza mansa. O amor não humilha. Quando Clara saiu de casa naquela manhã, o céu tinha a cor de um copo com água e um resto de leite. O bairro ainda despertava. Portas se abrindo, feirantes cantando preços, um cachorro espreguiçando no batente. Ela caminhava com uma pasta transparente junto ao peito, do tipo que professores usam para guardar provas. Lá dentro, o miolo de muitas madrugadas. Uma carta meticulosa, cópias impressas de mensagens, recortes de homilias anotadas à mão, o breve relato da negativa da comunhão. Não era só um punhado de papéis. Era sua voz montada com grampos, data e assinatura. Na cúria diocesana, o balcão de madeira velha parecia mais alto do que lembrava. O funcionário a recebeu com uma gentileza prática. Conferiu os documentos, grampeou um número no canto superior e explicou, quase sussurrando, que tudo seria encaminhado para o bispo auxiliar e para a equipe jurídica. O som do grampeador pareceu um sino pequeno. Clara respondeu com um "obrigada" tão baixo que quase se perdeu entre as paredes. Saiu para a rua com a sensação paradoxal de alívio e vertigem. Alívio por ter iniciado o caminho. Vertigem por não saber onde ele desembocaria. Os dias seguintes foram uma tessitura irregular de reações. No grupo de mensagens da comunidade, o assunto apareceu como fumaça. Ninguém citava o nome de Clara, mas todos sabiam do que se tratava. Havia quem pedisse calma, quem pedisse pulso, quem pedisse silêncio. No mercado, duas senhoras comentavam perto da prateleira de açúcar. Agora tudo é vitimismo. Não fala assim. Não foi bonito o que aconteceu. Na padaria, o padeiro, que sempre cortava o pão doce ao meio para render, colocou 2 pedaços no saco e disse sem erguer os olhos: "Força, professora. Coisas pequenas segurando o mundo." Em casa, Dona Lourdes, a mãe, parecia caminhar com mais cuidado. Observava a filha com aquele olhar que mistura zelo e impotência. Uma noite, enquanto Clara cortava legumes, a mãe pigarreou: "Você acha que aguenta?" Clara descansou a faca na tábua, passou a mão no rosto e sorriu com um cansaço doce. "Eu não sei se aguento porque sou forte, mãe. Eu aguento porque tem coisa que não dá para não fazer.
A resposta da cúria chegou 2 semanas depois, em papel timbrado e e-mail. Haveria uma escuta formal com o bispo auxiliar e um sacerdote canonista. A carta pedia que Clara levasse o que tivesse de prova e, sobretudo, que contasse com liberdade. Na data marcada, ela vestiu uma roupa sem tema, calça escura, blusa clara e prendeu o cabelo. Antes de sair, encostou a testa no ombro da mãe. As duas ficaram assim por alguns segundos, respirando juntas, como se o coração dividisse batimentos. Vai com firmeza mansa, disse Dona Lourdes. Firmeza mansa virou oração. A sala onde foi recebida era ampla, paredes com retratos antigos, uma janela por onde entrava o rumor da cidade. O bispo levantou-se, apertou a mão de Clara, ofereceu água e chamou o canonista pelo nome. Não houve sermão de abertura, não houve protocolo exibido, apenas um convite. Conte do começo, com as suas palavras. E ela contou. O primeiro domingo, o olhar que a varou, a frase "tenha respeito", as semanas de indiretas no púlpito, o chale oferecido em porta de igreja como quem oferece um rótulo, os prints com sua foto antiga, as mães na porta da escola, a reunião na sala 3, o "hoje não" diante do altar. Enquanto falava, Clara experimentava uma sensação estranha, a de que, pela primeira vez, alguém importante não tentava ganhar dela com palavras polidas. O bispo escutava de caneta na mão, anotando detalhes, e o canonista fazia perguntas específicas. Data, nomes, testemunhas possíveis, como era o documento de diretrizes de vestimenta, quem o redigira. Ao final, o bispo respirou fundo e disse com uma gravidade que não cabia em meia dúzia de sílabas. Zelo sem caridade vira pedra. Fez uma pausa e completou. A Eucaristia não é instrumento disciplinar. Faremos visita canônica. Enquanto isso, peço, não se afaste da missa. O lugar onde você foi ferida também pode ser o lugar onde será curada. A visita canônica começou discretamente. 2 padres foram à paróquia em horários diferentes. Conversaram sem pressa com coordenadores, catequistas, ministros da Eucaristia, jovens do grupo de música, pediram cópias das comunicações oficiais, analisaram o grupo de WhatsApp. Os administradores, antes reticentes, acabaram colaborando quando perceberam que a investigação não era caça às bruxas, mas um pedido de verdade. O sacerdote foi ouvido 2 vezes. Na primeira, defendeu-se com convicção. Eu protegi o sagrado. Se eu fraquejo no princípio, abro a porteira para o relaxo. Na segunda, sua frase veio mais baixa. Talvez eu tenha sido duro demais. Duro demais. Não era ainda um reconhecimento completo, mas algo começava a ceder. Enquanto a investigação acontecia, a comunidade se via diante do espelho. O que antes tinha sido ruído, o padre falou, a moça respondeu, virou pergunta nas rodas de conversa. Até onde vai correção? Onde começa a humilhação? Dona Marta, com sua fé de pano de prato e teologia de vida, reuniu meia dúzia de mulheres na sala de casa. Chá de capim-cidreira, biscoitos de polvilho e um caderno pautado. A gente vai escrever o que não cabe no grupo, disse com firmeza doce. Compuseram um abaixo-assinado, pedindo que cessassem correções públicas vexatórias, que se revisassem protocolos de acolhimento e que se tratasse modéstia, sem transformar mulheres em vitrines de exemplo. Assinaram senhoras, jovens, 3 homens que varrem o pátio, uma catequista que chorou silenciosa ao narrar humilhações antigas. Em 2 dias, o caderno virou lista. Em 1 semana, a lista virou documento. No meio desse movimento, pequenos sinais começaram a brotar como ervas que resistem no cimento. O quadro de avisos da igreja, que antes exibia um cartaz impositivo sobre decoro no sagrado, passou a mostrar outro. Acolher é o primeiro gesto. Os chales ofertados na porta deixaram de ser instrumento de controle para voltar a ser o que sabiam ser. Abrigo para quem sente frio. Um aviso pregado com cuidado dizia: use se quiser, se precisar.
O grupo de WhatsApp ganhou regras claras, moderadores presentes e um lembrete de 3 linhas fixado no topo. Não publicamos fotos de pessoas sem consentimento. Não exponhamos ninguém. A correção fraterna se faz em privado. Clara percebeu as mudanças com o pé no freio. Não eram ainda reparação, mas já eram frestas por onde entrava ar. Continuou indo às missas, não desafiante, não encurvada. Entrava, sentava num banco do meio, rezava com a respiração. Havia domingos em que o coração voltava a disparar na homilia, mesmo quando o tema era outro. Havia momentos em que um olhar atravessado acertava como pedra. Havia também um punhado de gestos curadores. O paz sincero de uma vizinha que antes desviava, o aceno do seu amaro, a presença da adolescente de tênis 2 filas atrás, a mão da Júlia apertando a sua ao final de um canto. Quando a visita canônica terminou, o comunicado oficial da Cúria foi curto e firme. Não citou nomes, não alimentou escândalos, mas disse o que importava. Foram constatados procedimentos pastorais inadequados que feriram a dignidade de fiéis. Determinamos um período de afastamento e formação específica para o sacerdote, inclusive sobre abuso espiritual e práticas de correção fraterna. Reiteramos que a Eucaristia não deve ser utilizada como instrumento de disciplina. O texto circulou na comunidade como um vento que endireita roupas no varal. Alguns reagiram com raiva, outros com alívio, muitos com silêncio aliviado. A decisão não era troféu na parede, era freio e convite. Na manhã de domingo em que outro padre celebrou para cobrir o afastamento, a igreja parecia outra sem ter mudado de lugar. Os mesmos bancos, o mesmo coro, o mesmo senhor Amaro com seu pano. Mas havia uma leveza nova, a sensação de que alguém tinha abaixado o volume de um ruído constante. Clara chegou cedo, escolheu a fileira do costume, respirou devagar. Na homilia, o celebrante citou uma passagem simples: misericórdia eu quero e não sacrifício. Depois, sem mirar ninguém, falou de uma virtude esquecido: mansidão forte. Não foi recado cifrado, não foi cutucão, foi alimento. No momento da comunhão, Clara sentiu a história inteira comprimida nos poucos passos entre o banco e o altar. Cada passo, uma lembrança. Cada lembrança, um peso que se convertia em pedido. Quando estendeu as mãos, o sacerdote colocou a hóstia com naturalidade e sussurrou uma palavra curta: paz, que lhe percorreu o corpo como água. Voltou ao banco e chorou. Não chorou de vergonha, chorou de pertencimento. Era como se a linha que tinham tentado cortar entre ela e o altar fosse remendada por dentro, um remendo que não esconde a costura, mas a torna mais forte. A decisão da Cúria trouxe, além do afastamento, propostas concretas, um ciclo de formações sobre correção fraterna sem exposição para agentes de pastoral, revisão das mensagens públicas lidas ao final das missas, criação de um canal de escuta permanente para casos de constrangimento e abuso espiritual, e a implementação de um círculo de acolhimento, um grupo misto com mulheres e homens, para pensar práticas que diminuíssem o peso sobre os corpos femininos enquanto expressão de moralidade. O primeiro encontro desse círculo aconteceu numa quarta-feira, na sala 2, cadeiras em roda, café, água e um caderno limpo. O mediador começou perguntando: o que vocês gostariam que tivessem feito por vocês quando doeu? As respostas foram tecendo uma espécie de mapa de cuidado. Ter sido ouvida sem desculpas rápidas, que não me olhassem de cima a baixo quando eu entrasse, que não usassem meu nome em exemplos de homilia, que explicassem o porquê das coisas sem chamar de escândalo o meu corpo. Nesse mesmo período, a coordenação dos leitores convidou Clara de volta à escala. Não houve anúncio público, não houve espetáculo de reconciliação, e assim foi melhor. Recebeu a mensagem pelo celular, pegou o folheto com a leitura da semana e, de lápis na mão, foi sublinhando palavras difíceis.
No domingo, subiu ao ambão com uma mistura de tremor e coragem. Irmãos e irmãs, começou e a voz não falhou. Ao terminar, desceu degrau por degrau sem olhar para ver quem a observava. Sentou-se e sorriu por dentro, não por ter vencido, mas por ter atravessado. Às vezes, atravessar é o único milagre visível. O sacerdote afastado pediu para falar com ela. Não seria uma audiência pública, nem uma cena de catarse. Seria um encontro com mediação, para que a verdade fosse escutada sem que ninguém saísse menor. Clara pensou 2 vezes antes de aceitar. Não queria um pedido de perdão que apagasse o estrago. Não queria um acerto de contas que fermentasse mais ressentimento. Queria, se possível, um degrau de humanidade. Na sala escolhida, uma mesa, 3 cadeiras, um crucifixo discreto, ele parecia mais baixo, não pela altura, mas pelo peso de semanas. Passou a mão no próprio rosto, respirou e falou sem rodeios. Eu achei que defendia o sagrado. Eu feri você. Em nome de Deus. Isso é grave. Não justificou. Não empilhou mais. Um silêncio sincero cresceu entre os 3. Clara assentiu, as mãos sobre o colo. Eu não precisava que o senhor gostasse de mim, respondeu. Eu precisava que me reconhecesse como pessoa inteira. A dignidade também é sagrada. Saíram sem abraço, sem foto, sem frase pronta. Não eram amigos, não precisavam ser, mas havia algo que antes não existia. Um reconhecimento que amarra o futuro para não repetir o passado. Houve resistências, claro. Uma minoria barulhenta, nostálgica de ordem e decoro, saiu por um tempo. Depois voltou ou não. Houve quem insinuasse que a diocese cedera à pressão do mundo, que moda entrou na igreja pela porta da frente. Houve quem dissesse que as mulheres estão mandando demais. Nesses momentos, o círculo de acolhimento mostrava sua força silenciosa. Mantinha a mão no leme, voltava ao princípio, repetia o que aprendera. Regras existem para servir à caridade, não para substituí-la. E uma pastoral quase invisível foi se consolidando. A pastoral do olhar que não mede, do ouvido que não apressa, da palavra que não fere. No cotidiano, as mudanças eram medíveis em pequenos incômodos que deixaram de acontecer. Meninas adolescentes atravessavam a nave menos encolhidas. Mães com bebês no colo não eram apressadas para interromper o barulho, recebiam ajuda para encontrar lugar. Um jovem com camiseta de banda foi acolhido com sorriso em vez de sermão. Semanas depois, estava no grupo de música, agora com outra camiseta, não por vergonha, mas por pertencimento. O senhor Amaro seguiu limpando a primeira fileira com seu pano, mas agora ganhava ajuda espontânea de 2 crianças que achavam divertido deixar tudo bonito para Deus. Dona Marta, quase sempre no fundo, parecia maior, talvez por carregar com muitas outras a certeza de que o amor é mais teimoso do que a humilhação. A vida de Clara reencontrou seus trilhos miúdos. Na escola, as crianças voltaram a perguntar coisas de criança. Professora, qual a maior palavra do mundo? Professora, Deus sabe tabuada? O corredor já não lhe pesava. Algumas mães pediram desculpas por terem sido duras demais. Outras não pediram, mas suavizaram o olhar. A diretoria, que antes a chamara para preventivamente mostrar preocupação, convidou-a para conduzir uma roda com os professores sobre linguagem que humilha e linguagem que cura. Os filhos aprendem o que os adultos praticam. Clara leu com eles um pequeno trecho que tinha escrito num caderno de capa azul. As palavras são tijolos, servem para levantar casas ou muros. De tempos em tempos, a ferida latejava. Na memória, o hoje não às vezes reaparecia como golpe. Havia missas em que, de surpresa, as mãos suavam. Era o corpo lembrando. Nessas horas ela fechava os olhos e repetia uma frase que aprendera na infância. O amor não humilha. Essa frase virou bordão íntimo, quase senha. E também virou título de algo que nem ela mesma planejou. Um pequeno encontro mensal, aberto e simples, na sala da catequese, para pessoas que carregavam histórias de vergonha vividas em nome da fé. Não era terapia,
Não era militância, era escuta com oração. Apareciam 3, às vezes 7, uma vez 12. Alguém levava bolo, outra pessoa trazia um salmo. Havia lágrimas, havia risos. Em pouco tempo, o encontro começou a gerar pequenos gestos concretos. Alguém combinava de acompanhar uma adolescente na primeira vez que ela voltaria a comungar. Outro se oferecia para conversar com uma catequista sobre acolher melhor os meninos inquietos. Uma senhora que se dizia fora do padrão há 40 anos, reaprendeu o caminho até o banco da frente. Certa tarde, o bispo convidou representantes de várias paróquias para uma formação sobre abuso espiritual e correção fraterna. Não citou casos, citou evangelho. O mundo nos acusa de incoerência quando usamos a fé para humilhar, e tem razão. Falou de liderança que se confessa frágil, de autoridade que se apoia na verdade e na misericórdia ao mesmo tempo. Propôs que cada comunidade criasse um pacto de dignidade, um compromisso público de não expor, não ridicularizar, não instrumentalizar os sacramentos como prêmio ou castigo. A proposta, simples e exigente, encontrou ressonância. Em poucos meses, meia dúzia de paróquias já tinham o pacto impresso, assinado por ministros, catequistas, coordenadores. Não era panaceia, era norte. Do outro lado dessa história, o sacerdote, agora acompanhado por um diretor espiritual e por um psicólogo indicado pela diocese, reaprendia o ofício de pastor. O afastamento, longe de ser suspensão humilhante, transformou-se em retiro com estudo. Leu sobre poder e serviço. Escreveu, a pedido de seu orientador, uma carta sem destinatário, onde listou momentos em que confundira púlpito com palco de correção. Na volta, pediu, discretamente, para participar de um encontro do círculo de acolhimento. Não tomou a palavra para se justificar. Pediu a palavra para ouvir. Saiu mais silencioso do que entrou. Silêncio bom, de quem está digerindo. Clara não virou símbolo. Fez questão disso. Quando alguém tentava colocá-la em pedestais improvisados, "Você é muito corajosa." Ela respondia com um humor manso. "Sou teimosa mesmo." Sabia que histórias não mudam estruturas sozinhas, mas abrem frestas. E uma fresta é suficiente para que a luz encontre caminho. Nos domingos em que lia, continuava a sublinhar palavras difíceis com lápis. Nos domingos em que apenas rezava, olhava os vitrais como quem olha o tempo passar por dentro do vidro. A mesma luz que ontem cortava, hoje aquecia. Um dia, a adolescente de tênis, agora com um violão no colo, ensaiando com o grupo de música, a abordou no pátio. "Tia Clara, posso falar?" "Pôde." A menina disse que na escola, uma professora a humilhou por causa do cabelo. Disse que respirou, lembrou da frase "o amor não humilha" e pediu para conversar depois da aula. Eu tremia, mas falei. Clara sorriu como quem vê o milagre silencioso da multiplicação, não de pães, mas de coragem. "Segura a tua voz", ela disse. "Tem gente que precisa se aquecer nela." No caderno de capa azul, Clara acrescentou pequenas frases que queria guardar como contas de um rosário. A dignidade também é sagrada. Rigor sem misericórdia é justiça com espada cega. Não confundir pudor com vergonha. A comunhão não é prêmio de comportamento. Ninguém tem o direito de se colocar entre uma pessoa e Deus. Quando chegou o aniversário da mãe, fizeram um bolo simples com calda de goiabada. A sala cheirava a açúcar quente e riso antigo. Dona Lourdes apagou a vela, pediu saúde e paz e acrescentou: "E que a gente nunca precise humilhar para educar." Clara abraçou a mãe, pensando que, talvez, esse fosse o resumo honesto de tudo. 1 ano depois, se alguém perguntasse "o que mudou?", não haveria uma única resposta, nem uma manchete. Mudaram os cartazes, os protocolos, os textos de rodapé nos grupos. Mudou o modo de olhar. Mudou, sobretudo, o lugar do corpo de uma mulher no discurso de uma igreja. Deixou de ser o objeto sobre o qual se moraliza para voltar a ser o sujeito que reza, trabalha, chora, ri,
comunga. Continuavam havendo falhas. Sempre haverá enquanto houver gente. Mas agora havia um antídoto discreto, a memória do que feriu e o compromisso de não repetir. Clara caminha pela rua, pasta transparente já vazia. Os papéis do processo agora dormem numa gaveta. Carrega no bolso um terço pequeno, no coração uma paz que não é euforia, é chão. Em alguns domingos, lê. Em outros, canta baixo. Em outros, apenas fica. Quando encontra o sacerdote, cumprimentam-se com um paz que não é senha de grupo, é desejo verdadeiro. E assim se segue, passos curtos, fidelidades pequenas, remendos fortes. Porque, no fundo, o que esta história ensinou à comunidade não foi apenas sobre roupas. Foi sobre poder e serviço, sobre correção e vergonha, sobre a diferença entre apontar e acompanhar. Foi sobre lembrar que a fé é ponte, não muro, mesa, não tribunal, casa, não vitrine. E que se um dia a mesa virar degrau, alguém precisa recolocar as tábuas no lugar. Agora, a pergunta vem para você, que ficou até o fim. No lugar de Clara, você denunciaria? Aceitaria um pedido de desculpas? Romperia com a comunidade ou insistiria em transformá-la por dentro? O que é zelo e o que é controle travestido de virtude? Como você acredita que justiça e misericórdia podem caminhar juntas sem que ninguém seja esmagado? Comente. Justiça ou abuso? Quero saber a sua opinião.